Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Voz de Mulher. Hoje, de uma forma mais diferente, nós temos só uma voz de mulher, mas também vamos ter uma outra voz de um homem. Temos um casal e quero-vos apresentar e hoje para falarmos um pouco sobre a história deles e dos filhos deles. Patrícia, Mauro, bem-vindos. Obrigada por terem aceito este convite. Sei que vai ser uma conversa mega especial. Sei que é a primeira vez que vocês vão conseguir também falar um pouco mais e de uma outra forma sobre o vosso filho. Mas antes de chegarmos lá, quero falar sobre vocês, sobre a vossa história. Quero que se apresentem primeiro, também, uma cada vez, Patrícia, Mauro. Só para saber mais ou menos, pronto, quem vocês são, nome, idade, profissão, que vocês quiserem darem a conhecer ao mundo. Eu sou Patrícia, tenho 34 anos, neste momento estou a trabalhar na Galpo. Tenho uma loja de roupa com a prima do Mauro. Estamos a expandir. Bem. Sou o Mauro, tenho 34 anos, também trabalho na Galp. E olha, estamos aqui os dois agora, aqui nesta entrevista, para falar um bocadinho de nós, sobre o nosso filhote. Vai ser uma boa conversa. Vai, há de ser. Como é que, gostava de saber como é que foi o vosso processo, que fala um bocado sobre um e depois sobre outro e depois como é que as vossas vidas se juntaram. Patrícia, tu, como é que foi mais ou menos o teu processo rápido, né, de vida, infância, tua vida mais ou menos familiar, já tens filhos, né? Pronto, como é que foi mais ou menos a tua infância, processo de infância e adolescência, até os teus filhos, vá? Bem, a minha infância foi um bocado atribulada. Depois, entretanto, aos 22 anos eu perdi o meu primeiro filho. Ok. Foi a tua primeira gravidez? A minha primeira gravidez. Entretanto, engravidei do Enzo, que é o mais velho, aos 26 anos. Tive logo de seguida o Mateus, foi uma coisa muito rápida, não tive tempo de aproveitar a primeira gravidez. Descobri logo que estava grávida passados 7 meses. Eles têm diferença então mesmo de um ano. De um ano, ok. Boa. O teu primeiro filho que tu perdeste com quanto tempo? Estava com 27 semanas. Ok. Como é que é, para uma mulher de 22 anos, lidar com uma perda, né? Porque querias muito esse filho, foi esperado, não foi? Como é que foi todo esse processo? Não foi planeado. Sim. Mas estava a correr tudo bem. Numa ida ao médico, numa visita, numa consulta de rotina, ela não conseguiu ouvir o coração do bebê. Escreveu uma carta, disse que eu tinha de ir para o hospital. Entretanto, fui ao hospital, fizeram o exame e viram que ele já não tinha batimento cardíaco, já não havia sinais de vida. Disseram que eu tinha como é que se diz? Provocar o parto. Provocar o parto. Tive que provocar o parto, passei por esse processo todo sozinho, porque eu fui no antigo hospital de Vila Franca, não podia ter acompanhantes, nem a minha mãe, fiquei lá sozinha. Foi complicado. Uma rapariga de 22 anos que... Naquela altura ainda não tínhamos bem a noção. Exato. Hoje em dia se calhar era diferente, mas... Sim, pela maturidade também que já tens. Portanto, aos 22 levar logo com este embate, né, de não só gravidez, que já é um processo que já era novo para ti, e do nada tens que fazer todo um processo, provocar o parto, que neste caso estavas na mesma aula que as outras mulheres que iam ter... Não, estava no parto sozinha. Ok. Para passar por um processo quase de parto, não trazendo o teu bebê para casa. Sim. Como é que... Foi complicado, portanto, no hospital, num hospital, as enfermeiras também dependem muito da equipa médica que tu apanhas. Sim. É que eu apanhei, foi super desagradável, não foi um processo. Eu estava cheia de dores, era uma coisa nova para mim. E quando o meu filho nasceu eu estava sozinha no quarto. Eles deram-me um balde para eu fazer as necessidades. Eu fartei-me de tocar à campainha, de gritar, elas não foram lá. Tinham acabado de sair de lá, portanto, como tinham, e viram que ainda não estava pronta para o parto. Eu comecei a sentir imensa vontade de fazer força e eu não estava a conseguir controlar. E quando comecei a fazer força, a cabeça do bebê saiu. Eu toquei, à campainha toquei, gritei, eles não vieram. Estiveste literalmente sozinha? Estive sozinha. E quando ele nasceu para o balde, foi quando elas apareceram e disseram para não olhar para baixo.
Entretanto, eu comecei a chorar imenso, né? Nós... e... foi difícil. Não quero nem sequer imaginar estar nisso, porque acho que, primeiro que nunca estamos preparados enquanto mulheres para esse processo, ainda mais se for por uma perda, sozinha, nova e sem o apoio dos profissionais, já que são os únicos que estariam lá para ajudar. Portanto, acho que nesse sentido eu não sei como é que lidaria e a pessoa acaba por ter logo um trauma de início, né? Quer dizer, enquanto mulher, e qual é a ideia de ser mãe, logo um bocado assustadora nessa fase. Tiveste os teus dois meninos, portanto, com a diferença de um ano, né? Como é que foi a tua segunda gravidez, depois desse processo? Tiveste medo também no início? Como é que foi o teu processo? Porque eu acredito que depois do primeiro episódio, uma segunda gravidez, nós vamos sempre com um bocadinho mais de medo, não é? Mesmo com profissionais, como é que foi o teu trato, né, nessa segunda gravidez? Na segunda gravidez eu não conseguia sentir ligação com o bebê. Eu estava com 7 meses e eu fui a uma consulta de rotina da médica. A minha médica sempre me acompanhou em tudo. Tive essa sorte da minha médica de família continuar a ser a mesma e a enfermeira também. E eu falava com ela sabia da minha história, tinha acompanhado tudo e eu não achava normal eu não sentir ligação com o bebê. Na minha primeira gravidez, eu deixava toda a gente tocar na barriga, eu fazia festas, eu cantava, ouvia música e nessa já não deixava ninguém tocar. Eu não sentia ligação e eu dizia, doutora, vai acontecer mesmo. E ela dizia que era normal, eu sentia isso, que depois tudo o que eu tinha passado que era normal. Sim, mas para mim era estranho, porque era um filho, era um bebê que iria merecer todo o meu amor. E só depois dele nascer é que houve uma ligação. De resto, já foi quase o sentir, agora sim eu sei que agora está em conta. Mas é sempre aquele medo que nós temos. Como tiveste acompanhamento psicológico depois do primeiro episódio? Ou não? Primeiro não. Talvez por isso transportaste o medo e o trauma da primeira gravidez para a segunda e não tendo, né, qualquer tipo, não tiveste o apoio. Foi uma situação bastante traumática, dado o processo que foi. E não ter esse apoio e depois também chegar a uma segunda gravidez, ficamos sempre, enquanto ele não tiver nos meus braços, quase que foi uma defesa para ti de não afeiçoar, de não tentar passar aquela ligação por não saber qual é que seria o desfecho final. Mas quando tudo bem, eles estão bem saudáveis e é o que interessa. Mauro, tu também tens filhos, não tens? Como é que foi também a tua infância, o teu processo, a tua vida? A infância foi boa até. Foi boa. Tivemos, quando eu sou o mais novo dos meus irmãos, dizem que eu sou o beiju dos irmãos, né? Dos meus pais neste caso. Sim. Temos uma infância até boa. Aos 7 anos, por acaso, tive um azar na vida. Cortei o meu olho com uma navalha. Fui operado 6 vezes. Fui operado 6 vezes, tenho uma lente no olho. Mas de resto, mesmo assim com esse problema, fui uma criança feliz, tranquila. Depois tenho uma menina, vai fazer 7 anos, agora em setembro. Não tenho contacto com ela, porque a mãe não deixa, está em tribunal já há uns anos. E pronto, depois tive aqui o Lucas e era tudo para mim. E de repente... Sim, era um filho que tinhas uma ligação, que um acompanhamento diferente. Exatamente, era diferente, que eu acompanhei o Lucas desde o primeiro dia. Sim. A menina, infelizmente, só conheci quando ela tinha 2 anos. O Lucas não, era diferente. Como é que lidas com essa não proximidade com a tua filha? Sinceramente mesmo, eu vou dizer sério, eu quando tinha o Lucas eu procurei a minha filha, pronto, tinha a necessidade de procurar a minha filha, agora neste caso parece que perdi as forças para lutar pela minha filha. Porque sentes que do outro lado sinto às vezes que eu já tive... Ou porque já sentes que não tens qualquer tipo de ligação? Não, essa ligação eu amo a minha filha, né? Apesar de não ver ela já há alguns anos, claro que é um sentimento, é a minha filha, sim, é o meu sangue, mas com esta perda foi complicado. Sim, eu percebo. Gerir isto, parece que, eu já falei várias vezes que eu disse, parece que eu às vezes
parece estranho, mas eu às vezes parece que nasci para não ser pai. Sério, é triste dizer isto, mas parece que não nasci mesmo para isto. Apesar de parecer ter 2 filhos, são como se fossem meus filhos. Não é? Exatamente, são mesmo meus filhos. Mas mesmo meus de sangue, parece que eu não nasci para isso. Eu percebo não percebendo a dor, mas pelo histórico que tens tido, mas não deixas de ser pai por isso, por não os teres por perto ou por já não os teres. Sabe? Quero acalmar-te esse teu coração nesse sentido, até porque és pai dos filhos, também da isso que são como se fossem teus, mas pai é quem cria e eu acho extraordinário. Não é que tenha que ser diferente, mas hoje em dia eu acho que quando nós temos filhos e separamos das primeiras relações e conhecemos outras pessoas, a responsabilidade é bem maior. Nós temos filhos e encontrar alguém, não é que nos aceite como filhos, é que aceitem os nossos filhos. Exatamente. Em primeiro lugar. E fazer isso eu acho que é uma grandiosidade, porque tu estás a amar 2 crianças que não são do teu sangue. Portanto, e acho que isso é mais do que ser progenitor. Portanto, és pai, sem dúvida. É verdade. Como é que vocês se conheceram? Pelo Facebook. Quem é que... Fui eu que estava com um grupo de amigos e estava assim já um bocadinho assim para o tocar. Numa noite de churrasco, com os meus amigos, e eu estava a ver Facebook, não sei o quê, e eu estava a ver lá as coisas no Facebook e mandei pedidos de amizade a toda a gente, mandava mensagem a toda a gente e por acaso só passado de quanto? 1 mês. 1 mês é que ela me respondeu. Também não estava assim com muita pressa, não. Já eu não me lembrava sequer. Pois, foi assim num leque. Foi num leque. Foi no historial. Foi no historial. E ela lá me respondeu e depois entretanto combinámos um café e pronto, e até agora. E desde o café. Passou a ser de cada almoço, e agora uma vida. Como é que foi com a gravidez aliás, como é que foi antes da gravidez, como é que foi logo a ligação com os filhos da Patrícia? Como é que, falando de imediato, apresentaste logo os teus meninos, não? Teve as pessoas há quanto tempo? 5 anos. 5, eu vou fazer 6 já quase. Realmente, por acaso, tenho a sensação que já estão há mais tempo. Acho que é tanta intensidade que, por acaso, pensei que já tivessem há mais tempo. A mim também parece. É porque o tempo, às vezes, não é realmente o que conta, né? No espaço de tempo, às vezes, a intensidade da coisa acaba por ser maior do que o tempo. Mas como é que foi logo? Quando é que apresentaste os teus filhos? Como é que foi a ligação? Apresentei quando? Acho que foi para aí 4 meses depois, se calhar, mais ou menos. Uns bons meses ainda. Porque quando nós começámos, ele no início sempre disse que não queria nada sério. Pois eu vou logo esclarecido ali. Não queria nada sério. E depois nós, como mãe, temos sempre aquele medo de apresentar. Sim. Não sabemos como é que ele sabia que eu tinha feito isso. Não escondi, mas nós temos sempre aquele receio de apresentar, de saber como é que eles andavam, eles também eram pequeninos. Sim, até mesmo para vocês perceberem se como casal valeria a pena também dar esse passo, não é? O Mateus nem 1 ano tinha. Pois, sim. Nem 1 ano tinha. Então era tudo muito ainda recente para a pessoa ter mais com aquela confiança de apresentar logo. Exato. Mas quando deram esse passo, como é que foi? Primeiro logo tudo foi os miúdos, personalidade quem? Era o Mateus mais, era ciumento. Eu não queria estar ao pé da mãe, que ele queria estar logo ao pé da mãe. Logo. Já estava ali logo. Marcar território. Então já nunca diz. Mas ainda nem 1 ano tinha, já queria marcar território. Claro, então já sabia bem só. Aqui, cuidado. Não podes passar desta linha. Mas sentiram logo. Eles sentiram-se logo. Pronto, o mais novo é normal, o mais pequeno é mais fácil, se calhar. Não, mas para o mais velho, como é que foi? A ligação? Como é que sentiram? Eu acho que foi tudo por acaso tranquilo. Eu acho que eles até aceitaram bem, até porque eu sou muito brincalhão, sempre logo a brincar com eles na brincadeira e eles levaram tudo certo, porque uma pessoa também tem que cativá-los, não é? Claro. Não é chegar ali e só estar ao pé dela e estou aqui, não. Também temos que dar atenção às crianças, porque hoje em dia é aquilo que não há até. Exato. Não há entre os pais muito.
Sim, olhar para as crianças também, não só enquanto casal, mas também estar, portanto, não ter só os encontros em casal, mas também dedicar o tempo à família, não é? Sim, claro que sim. Quando juntamos com uma pessoa, sempre que temos um pacote inteiro que vem, portanto... Levo ela, mas também levo os filhos. Claro, foi bónus. É bónus. Mas é bom ter a casa assim, com crianças. Eu gosto, sempre gostei. Isto, tanto que às vezes já tínhamos lá, quando o casamento era vivo, tínhamos os três e às vezes vinham os meus primos, sobrinhos, já lá em casa. Juntava-se tudo e é uma casa feliz com crianças, é o melhor. Sem dúvida. Vocês começaram a morar juntos? Moraram juntos quando? Não, morámos juntos um ano depois. Um ano depois, sim. Um ano depois, foi a nossa primeira casa. Morar juntos logo com a dinâmica, não é? Familiar, vocês moram logo juntos, para ti foi logo dinâmica mulher e filhos, não é? Como é que foi também esse processo? Foi fácil? Foi tudo automático? Eu acho que foi bom, foi fácil até, porque lá está uma rotina. Uma rotina, exatamente, era aquela rotina de trabalho-casa e casa-trabalho, e buscar os meus à creche, mas por acaso foi e continua a ser. Eu gosto muito de família. Prefiro às vezes estar com família e amigos chegados do que andar aí a passear. Eu gosto de estar, eu sou muito caseiro. Mais caseiro, sim. Sou muito caseiro, eu prefiro casa, tu sabes disso, até às vezes. Caseiro. Um bocadinho. E como é que foi com a gravidez do Lucas? Foi planeado, já queriam, também ainda não aconteceu? Aconteceu mesmo. Eu não queria mais filhos, eu sempre disse, eu não queria mais filhos. E tu como é que lidavas com isso? Também não querias ou para ti era igual? Portanto, eu aceitava porque lá está, por causa dessa situação que eu também andava já em tribunal a tentar estar com a minha filha, e como não conseguia, eu já estava com aquele pensamento, não vale a pena também, se ela não quer, também não vale a pena procurar isso. Também não foi nada, porque às vezes há casais que quando um não quer, mas o outro quer muito, podia ser ali um entrave de depois, mas ainda quer mais, então como é que... Mas não houve esse problema, portanto, estavam os dois de acordo em não ter filhos, mesmo que não houvesse filhos entre o casal. Isso aconteceu, foi uma coisa que aconteceu, e quando aconteceu, olha, para mim, até eu ver mesmo a criança, não era uma coisa que para mim fosse real, parecia que não estava a acontecer. Sim. Porque eu ser pai, apesar de ser pai, nunca tinhas vivenciado o processo desde o... Estava a viver aquilo que é completamente diferente, só quando eu tive mesmo ele no meu colo e eu, uau, sou mesmo pai. Como é que foi a gravidez? Para ti, já sentiste logo desde o início, como é que foi viver essa terceira gravidez? Quarta neste caso, porque a primeira também foi... Eu sei que é mau dizer isto, mas eu nunca gostei de estar grávida. Não é mau. Não penses isso, eu acho que é bom tu dizeres isso, até mesmo para outras mulheres que também estão do outro lado, que também têm a mesma experiência. Nem toda a gente gosta de estar grávida, o processo de gravidez não é, nem toda a gente vive da mesma forma. Eu estive grávida e adorei estar grávida, mas também não tive sintomas nenhuns, não tive nada. Pronto, então por isso é diferente. Eu claro que vou dizer que adorei estar grávida, porque eu não tive realmente situação nenhuma que me impedisse ou que me deixasse desconfortável ao longo da gravidez, mas há pessoas que passam muito mal durante a gravidez, portanto não gostar de estar grávida é completamente assim. A primeira vez super tranquila, não tive enjoos, não senti nada. Agora as outras comecei super mal. E depois, como já tinha perdido um filho, eu tive de ser acompanhada no hospital e no posto médico, eu fazia tudo 2 vezes, os exames que as grávidas fazem, fazia sempre tudo 2 vezes e tive bem enjoos. Na gravidez do Lucas tive de ser internada às 30 semanas. Eu já estava com contrações, tive 5 dias. Tive 5 dias, depois fui para casa, tive de estar a pôr os óvulos para ele nascer. Depois, passado 2 semanas, voltei a estar no hospital outra vez, tive de levar injeções durante 5 dias para, se o bebê nascesse antes do tempo, pelo menos o pulmão dele já está inflamado, porque o pulmão do bebê é os últimos órgãos a ser inflamados. Enchei muito, fiquei com uma barriga enorme. Porque já estava a ser super doloroso aquele último... Estava, e depois com 2 crianças precisavam de atenção. Como é que foi? Porque eu acho que isso é sempre mais... Estar grávida, sendo filho único, ou sendo o primeiro filho, né? A pessoa dedica-se à limpa e à criança, ou à gravidez e pronto. Mas como é que é estar grávida e ter 2, né? Exato, pequenos, sem ter que... Né? Não estou para dizer, olha, agora stop, que eu só tenho que me concentrar aqui. Como é que é?
É complicado. Eu tive a ajuda da minha mãe, felizmente tive a ajuda da minha mãe, o Marco estava a trabalhar, na altura só vinha à noite. Eu tinha de entretê-los de alguma forma. Eu lembro-me quando eu saí do hospital, no meu primeiro treinamento, eu não podia fazer nada, tinha de estar... Depois repouso total. Mas Não fiz estava a nada. jogar a bola com os bichos. Aquela coisa que os médicos adoram saber. Sim. Não tive nada disso, tinha de levá-los à escola, ia buscá-los, às vezes o Marco saía mais cedo e ia buscá-los à escola, mas quando eu ia buscar, eu ficava cá embaixo com eles a jogar a bola, eles não tinham culpa. Sim, eles às vezes não entendem, não é? Sim. Eu tenho que ficar aqui, para eles não dá, não é? Porque mãe. Exato, não há. Então foi bastante complicado. E se nós não tivermos um apoio, Lá uma está. base familiar unida, é complicado, bastante complicado. Friso e falo sempre que posso da rede de apoio, que eu acho que é tão importante, e por mais que a gente diga que somos o casal, temos filhos, mas se não houver o apoio familiar, a estrutura familiar, é muito complicado, ainda mais nessa situação em que já há filhos, há outras gravidezes, precisamos também do cuidado para manter e para levar esta gravidez, e se não houver um apoio à volta, é muito complicado e até mesmo pôr em risco a mesma gravidez, porque se não tivesses ninguém à tua volta e tivesses ser tu a lidar com tudo, não é? Já estando nesta situação, ia ser ainda mais complicado tentar manter uma gravidez mais saudável. Portanto, a rede de apoio acho que é das melhores coisas. Sem dúvida. Existindo, quer dizer, para o apoio para o ambiente familiar é do melhor que pode É haver. uma força extra. Sem dúvida, sem dúvida. A gravidez, como é que foi? O parto, neste caso, como é que foi? Aconteceu tudo muito rápido. Muito rápido. Porque já era a minha terceira cesariana, depois eu só tive um parto normal, foi o primeiro, depois o resto teve de ser tudo cesariana. Eu tinha sido do trabalho, tinha ido para a casa que a gente ia para quando tivéssemos o Lucas, que era para termos mais espaço. Sim. E eu estava, inclusive ela estava na casa da mãe, eu estava na outra casa a arranjar as últimas coisas enquanto ela me ligou. Fala. Lembro que foi num domingo, era foi dia 19 de agosto. Estamos quase também ali Sim, a chegar àquela data. são as datas complicadas. Exato. Eram 21 e qualquer coisa. Como eu estava com uma barriga muito grande e ele estava a fazer muita pressão na minha bexiga, eu pensei que eu tinha mijado. Eu levantei-me, tinha acabado de dar banho aos miúdos, eu pensei que tinha mijado, mas como não parava, Pois, e não conseguiste ter controle? não conseguia ter controle, eu tive de ligar à minha mãe, porque a minha mãe estava cá em baixo, tive de ficar a ela dizer que a água tinha-me arrebentado. Liguei para o Mauro não acreditava, pensava que eu estava a brincar, porque ainda faltava algum tempo, não Só estava para os amigos. Ok. com 35 semanas. Fomos para o hospital, entretanto ainda fomos fazer o CTG, aqueles exames todos. Só depois é que ela disse que eu tinha de subir rápido para o bloco de partos, porque ele ia nascer de parto normal, eu não podia, como não podia ser de parto normal, tinha de ser mesmo cesariana, foi uma coisa muito rápida. Lembro-me da gente subir, ir à casa de banho, trocar de roupa. E o médico disse para mim, vai acontecer agora. E eu, Sim, agora? só tempo de me dar epidural e passar o partos. E como foi a cesariana, portanto não pudeste assistir? por acaso poderia assistir, já se poderia assistir, só que eu não sabia. Só depois Mas de também ele estavas nascer, muito nervoso. mas só depois de ele nascer é que Sim. disseram que eu podia, mas eu nem sabia disso. E eu, se eu pudesse, claro que ia, até podia ir para o lado, mas... Exato. E como é que foi, depois de ele ter nascido, para ti, como é que foi tê-lo nos braços Para mim foi... pela primeira vez? Para mim era como se fosse a primeira vez pai, né? Sim, visto que... Aquilo é fora do normal, para mim, é uma coisa inexplicável. Como para qualquer pai, como para qualquer mãe, mas para mim era diferente. Sim, acho que ser para os pais acaba por ser um bocado diferente, por mais a mãe, né, já tem a criança ali e nós vamos sentindo, mesmo quando os pais às vezes tentam sentir ali a bebê nascer. Muitas vezes os pais quando tentam nunca mexem. A história está aqui, quando se metem a mão parou. Então acho que é quando eles nascem que o pai acaba sempre por sentir, ok, é real, está aqui agora também Eu não estava mesmo. no meu colo. Né? Não estava em mim, não estava a acreditar mesmo. E depois, da maneira como fizeram, a enfermeira estava com o bebê ao colo e toma. E agora? Eu agora tipo, não sabia pegar, até tinha medo. Sim. Aquilo era
um bebê frágil, Não, claro. eu estava com medo. Só nem sabe como é que pega, o que é que faz, Não como é que... sabia nada. Depois o que era mais estranho é que ele tinha acabado de nascer e estava com os olhos abertos. Tipo, Já prontíssimo para o mundo. que é isto? Foi Eu lembro que eu também tive cesariana e quando o Barulho também estava à espera, né, que acabassem lá tudo, mostraram-me só, está aqui a sua filha, e eu tentei tipo, decorar aqueles 5 segundos, tenho que decorar rápido, porque eu vou buscar lá fora, eu sabia que é mesmo. E o pai também estava lá fora e disseram, olharam, é o pai, não, então está aqui a sua filha, e ele também ficou tipo, ok, e agora faço o quê? Então acho que nesse processo, né, da forma como, para as enfermeiras é normal, está aqui a sua filha, tome. E o pai fica em modo, ok, e vocês confiam em mim? Posso, é meu, posso levar. Como é que foi esse processo depois de pós-parto, ir para casa, com os irmãos, como é que foi? O meu pós-parto foi complicado. Foi a única cesariana em que ele depois teve complicações. Tive uma reação à epidural, mesmo durante a cesariana, mas que o anestesista disse que era normal. Depois, ao cozerem, em vez de me darem grafos, ao cozerem, apertaram bastante um ponto. O último ponto. Em que eu não me conseguia mexer, eu tinha imensas dores. Infectou. Ele é que, graças a Deus, no Hospital de Vila Franca, o Novo, já podia estar lá o companheiro, que me ajudou bastante. E eu não conseguia mexer-me, eu levantava-me, que eu precisava sempre de ajuda, ir à casa de banho, tomar banho, precisava de ajuda porque doía-me imenso, eu não conseguia virar para este lado porque doía-me imenso. Um ponto que fazia. Ela não conseguia levantar da cama sozinha, do sofá. Depois de para casa, ela teve semanas assim. Bem, e o processo de recuperação foi mais ou menos depois de quanto tempo, o processo total de recuperação? Quando eu saí do hospital, eu fui àquelas consultas depois do bebê nascer e a enfermeira teve de me tirar o ponto mesmo, porque já estava a infectar e ela não tirou-me, eu tive de continuar, porque normalmente depois eles tiram o penso para apanhar ar, que dizem que é melhor. Eu tive de manter o penso porque estava complicado e um mês. Depois assim, fazer as coisas sozinha. Sozinha, para começar a fazer tudo sozinha, mesmo assim, pronto, ainda continua. Não, mas ainda acaba por ser um tempo considerável, normalmente a cesariana, por mais que tenha um bocadinho mais de processo, mas acaba por ser rápido se for bem feito, digamos assim. Neste caso, como foi aquela complicação daquele ponto, ela demorou assim um bocadinho, ela nem até para se levantar do sofá, precisava que eu fosse para ajudar sempre. Para ajudar. Pois a minha preocupação é, vou trabalhar. Como é que vai ser? Como é que vai ser quando eu começar a trabalhar? Se ela continuar assim. Exato. Sim, acaba por ser aquele... Depois amamentar o menino, dar atenção aos outros meninos. Sempre o mesmo processo depois de lidar. Vem mais um, mas é lidar com os três. Como é que foi a interação dos mais velhos com o humano? Pensava hoje que, principalmente por causa do mais novo, ia ser um bocado complicado porque ele é assim um bocado bruto. Pois. E a gente tinha sempre receio de deixá-lo ao pé, mas por acaso... Eles depois acabam também por perceber também a fragilidade que está ali à frente. São mesmo. E uma pessoa pensava, não, são crianças que não pensam nisso, que pensam. Não, eles percebem também depois o cuidado que se tem e para eles até acaba por ali acalmar um bocadinho, até mesmo no trato com eles. Como é que foi o processo, né? Chegando ao ponto dele, como é que chegou a complicação com o Lucas? O que é que aconteceu nesse episódio, essa semana? Como é que... Da morte. Ele, aos 4 meses, ele teve uma infecção urinária. Teve que começar a ser seguido no hospital porque ficou com uma parte do rim direito dilatada, então teve que ser seguido e fazia muitas febres altas. E nessa altura ele já ia ter alta, porque já estava tudo bem. Ele tinha tido a última consulta no hospital e já estava tudo bem, ele ia ter alta. Ele, no dia 5 de fevereiro, começou a ter febres na AMA. Viemos para casa. Com o tempo que quiserem.
Ele teve febres, nós esperámos até o dia a seguir, porque eu disse a ele que, porque sempre disseram que se ele tivesse febres altas, podemos com ele logo para o hospital. Podia não ser nada, mas para ele ser visto. Como já era um processo que já vinha desde anterior. Nós decidimos marcar uma consulta do posto médico, fomos ao posto médico. Ele já tinha tido, ele tinha várias otites, tinha muitas otites. E o médico disse que era uma otite, estava dos dois lados, tinha nos dois ouvidos a otite, que era normal ele ter febre, ele escutou, o menino. Entretanto, nesse dia, depois ele tomou medicação, passou o antibiótico, estava a fazer antibiótico. Ele, durante a tarde, passou a tarde toda bem. Fomos às compras, estávamos com os pais dele. Andava a brincar, a correr. Estava mesmo doente, ele estava sempre como qualquer criança. Máximo. E quando fomos para casa, eu vi que ele não estava bem, né? Nós conhecemos os nossos filhos, eu vi que ele estava a ficar cada vez pior. Eu liguei para a Saúde 24, tive 20 minutos a falar com eles, expliquei a situação, tinha ido com ele ao médico, o que o médico tinha dito, eles disseram que era normal. Entretanto, ele adormeceu, o Marco tinha saído porque tinha acabado. Não. Acho que ias comprar um. Não, foi porque a gente achou que não era normal. O termómetro que a gente tinha lá, estávamos a tirar a febre ao menino e a gente achou que não era normal dar 41 Sim. de febre. E eu, entretanto, saí para ir à farmácia para comprar. E no outro para ver se era o problema do termómetro. Entretanto, ele adormeceu, eu deitei ele na nossa cama e fui dar de jantar ao Enzo e ao Mateus. De repente, eu ouvi um barulho, parecia um soluçar. Vim ao quarto e ele já estava a ter convulsões. Eu liguei para o 112, eu estava em chamada com eles, mandaram-nos fazer algumas manobras. Entretanto, o INEM chegou, o Mauro também chegou, eu liguei ao Mauro a dizer que estava-se a passar, o INEM chegou, fomos para o hospital, eles não me deixaram ir na ambulância. Eu fui com a madrinha do Lucas para o hospital, o Mauro foi lá ter depois com a mãe e com o irmão. Entretanto, nós chegámos ao hospital, não nos deixaram ver eles, nós só víamos a correria, porque na sala onde eles estavam, era mesmo a entrada, nós já estávamos a ver a correria e o toque, só vimos pessoas a entrar, a correr. Portanto, viram o alvoroço todo de equipa médica do hospital. E nós não tínhamos informações nenhumas, não nos diziam nada. Entretanto, nós chegaram os meus. Depois, entretanto, o médico veio falar connosco, perguntou o que é que se tinha passado, há quanto tempo ele estava assim, e eu tive novamente contar a história, o que é que se tinha passado. Deixaram-nos ver ele uma vez, foi quando ele estava ligado, uma coisa que não se deseja a ninguém, que eu lembro-me que ele estava todo, até aqui na cabeça ele tinha um catéter, estava entubado, tiveram de lhe meter em coma induzido por causa das convulsões, que era para depois, se ele viesse a sobreviver, não ter muitas sequelas. Entretanto, disseram-nos que ele tinha de ser transferido para o Hospital de Santa Maria, porque lá no hospital não tinham condições para o quadro dele. Chegou a ambulância, a médica que veio na ambulância veio falar connosco. No início, nós estávamos com a esperança, Claro. pensávamos que Ninguém nessa altura era não só sabe. que ele ia ser transferido, que ia correr tudo bem. Quando o Lucas deu entrada no hospital também, pouco tempo depois entrou uma menina com o mesmo problema dele. E a passar de meia hora, 40 minutos, a menina já estava no colo dos pais e a gente, bem, também vai acontecer com a gente. Sim. Mas vocês já estavam lá há mais tempo? Já Já. estávamos, nós entramos no hospital, eram 8 e qualquer coisa. Quando a ambulância chegou, era meia-noite para o transporte, a médica veio falar connosco e, entretanto, quando tentaram mudar ele da maca do hospital para a maca deles, para ser transferido, ele teve uma paragem cardiorrespiratória, conseguiram reanimá-lo, teve 8 minutos em paragem cardiorrespiratória.
A médica veio falar connosco, explicou-nos a situação. Entretanto, voltaram a tentar, ele teve novamente outra paragem. Teve 10 minutos e quando a médica veio falar connosco, a primeira vez que ela veio positiva. E nós sentimos. Desculpa. A segunda vez que ela veio falar connosco, ela já nos deu muitas esperanças. Disseram que se ele sobrevivesse que podia ter havido sequelas. Sim, há muito tempo também. Que teve paragens cardíacas, que podia ter sequelas e passado nem uma hora a gente vieram-nos chamar. A gente abriu-se as portas, acho que nesse hospital do Franca de Xira, da parte das crianças, abriu-se as portas e a gente viu a equipa médica toda lá. Alguns a chorar. E então nós... Vocês antes de saberem? Antes de sabermos. Eles chamaram-nos e quando abriu-se as portas e vimos lá toda a gente, nós... Nem sequer temos... Aí eu tive a certeza. Eles nem sequer nos disseram que ele tinha falecido. Não foi preciso dizer nada? Sim, vocês sentiram pela forma como estava, sim. Até que chamaram um psicólogo, quando falámos com o psicólogo, disseram que estavam disponíveis para nós. Entretanto, eu disse ao Morto que queria sair dali. Tu dizes que a dor é tanta naquele momento que eu mandei uns quantos murros na parede e não senti nada. Nada, não senti dor nenhuma. Dia a seguir sim doía-me o pulso, mas naquele momento... A outra dor era maior do que... Não sentia mesmo nada. Como é que se recebe uma notícia dessas? Como é que no momento, né, naquele instante, o que é que se pensa? É complicado. Pensa-se que é mentira. E chamarem-me lá dentro para ver se eu queria dar um beijo ao meu filho. Nos primeiros dias é o choque. É não acreditar que ele não estar lá, mas estar num sítio, estar com a avó, ou estar com alguém. Mas ainda foi algum tempo de revolta. Houve responsabilidade médica, visto que vocês já tinham ido ao médico antes, já tinham ido algumas vezes. Houve alguma responsabilidade médica pelo tratamento que foi feito? Não houve? Ou aconteceu porque não foi reparado antes? Não Hospital Franca, eu acho que não houve nada. No Hospital Franca, eu acho que tentaram de tudo, fizeram de tudo para que ele sobrevivesse. Agora, eu acho que no posto médico, acho que houve ali alguma irresponsabilidade. Mas pronto, uma pessoa também... Sim, claro que agora não é eu encontrar culpados, porque... É claro que eu, não vai mudar nada. Semanas depois, vi um médico que viu o meu filho e eu queria parar o carro e prontos. Sim. Mas para quê? Certo? Para quê? Já estava feito, já... A revolta, também que a revolta, uma pessoa de cabeça quente dá vontade de fazer certas coisas. Sim, mas... com a dor toda que se vai vivendo, portanto, temos sempre vontade de encontrar alguma justificação, algum culpado. Sempre algum culpado, sempre. Para que... Se teve culpa ou não, a gente não tem certeza, mas não vai ter de volta. Como é que os irmãos, eles souberam logo, não souberam? Não souberam logo. Para eles o Lucas estava no hospital. Durante um bom tempo. Estava doente. No hospital, estava doente. Estava no hospital. Eles perguntavam muitas vezes quando é que ele vem, vai para casa, quando é que ele vai brincar com a gente. Como é que eles souberam? Quando isto aconteceu,
eu comuniquei, avisei a mãe dele, que ele estava na Ana, estava bem. E eles facultaram logo a psicóloga de lá para falar com os meninos, tanto que eu tinha ligado para lá para avisar que eles não iam. E elas até, a educadora deles até disse que era melhor eles irem, para não estarem em casa com aquele ambiente, com tudo o que estava a passar. Foram lá, falaram com eles. Só que disse, ela, antes de falar com eles, ela falou connosco, falou comigo, com o Mauro e com a minha prima. Nós estivemos na casa da minha prima quando isso aconteceu, nós não conseguimos voltar para casa. E ela disse que nós tínhamos de dizer a verdade a eles, mesmo eles sendo pequenos, nós tínhamos de usar a palavra morte, que estava morto. Tínhamos de ser sinceros com eles, porque eles percebem tudo e não valia a pena estar-los a enganar. E a gente pensava na altura até que não, eles não percebem, mas percebem. Sim, e às vezes a forma como se explica, até mesmo para eles irem vivenciando, pelo menos tendo a informação, irem fazendo também esse luto, não haver aquela esperança de que o irmão vai voltar e o tempo passar e eles não verem o irmão de regresso. Acho que depois do funeral, uma semana depois, Okay. que contamos. Sim, uma semana, porque eles continuavam a insistir sempre. Claro. Quando é que eu venho para casa? Temos saudades do Lucas. Fazia sempre essas perguntas, todos os dias, toda a hora. E como é que eles reagiram quando souberam? O Mateus dizia que era mentira. Não, ele está lá, está no hospital, está no hospital, está no hospital. Também entrou em negação, pronto, com... Sempre. Sim. Mas o Enzo é mais... O Enzo não é muito de falar. Não demonstra muitos sentimentos. O Enzo sai a mim. Não demonstra muitos sentimentos, não fala muito. O Mateus é que era mais... Ao início foi complicado, porque mesmo depois a gente ter contado, eles perguntavam, principalmente o Mateus. Às vezes a gente estava na mesa, mãe, lembras-te, pai, lembras-te que ele gostava disto, queria comer aquilo, estava sempre a lembrar-se. Alguma coisa, qualquer coisa lembrava-se. Como é que se vive depois da morte de um filho? Não se vive. Minha Está-se vida, vivendo um dia de cada vez. depois cada um sofre à sua maneira, eu demonstro mais, ela não demonstra, mas a quando demonstra, explode. Ela explode. Que é o acumulado. Acumula muito, guarda para ela, não... Eu vou ser sincero, eu tentar matar, nunca tentei, mas pensar, já pensei N vezes. Uma pessoa não... Claro que isto não vai valer nada, mas eu vou ser sincero. E isto eu já disse a algumas pessoas, a poucas pessoas, mas disse. Se eu soubesse que ia estar com o meu filho, já não estava aqui. De certeza absoluta. O ter-vos convidado para aqui, para este espaço, porque eu sei que, infelizmente, há mais pessoas do outro lado que passam pelo mesmo. Eu não sei o que é, não imagino o que é perder um filho, acho que é contra a natura, né? Normalmente os filhos enterram os pais e não o contrário, muito menos cuidado que o Lucas tinha. Eu estive no velório do vosso filho e eu lembro-me de ter saído lá completamente devastada. Já era mãe, a diferença entre os nossos filhos não era muita, e eu lembro de ter chegado a casa e a minha filha sempre me viu, acho que ela sentiu que eu precisava literalmente de um abraço, e ela veio a correr e deu um abraço tão forte que eu pensei, isto não devia acontecer a ninguém, nenhum pai devia perder um filho dessa forma. Mas acho que vocês, claro, lutam da forma e estão a viver a vossa vida, né? Apesar do que vos aconteceu e com muita dor. Mas a forma como vocês falam do Lucas é o que me fez...
Porque eu não sei, né? E às vezes não estando no lugar eu imagino como é que eu faria. E para mim eu acho que não teria como viver, como falar, não sei, não consigo. Eu acho que vocês conseguem, pelo menos, manter o Lucas tão vivo nas vossas vidas de uma forma tão boa, que eu acho que é bom, do outro lado, de saberem também como é que... Não é dar-se a volta, porque nunca se dá a volta à morte de um filho. E quando uma mãe perde um filho, um pai perde um filho, quem é mãe, quem é pai, sente essa dor como se fosse. E eu, naquele momento, e quando eu vi o vosso filho, eu senti como se fosse um filho meu ali. Acredito. Mas a única pessoa, mas a única mãe, mas o único pai a dizer o que estás a dizer. E por isso é que eu quis ter vocês os dois aqui. Mas toda a gente diz isso, que não sabe como vai reagir se acontecesse. Porque nós nunca sabemos, não é? Não vivendo, nós não sabemos como é que se diz. Vocês não falam, vocês não falam disso. Eu acho que vocês mantêm o Lucas tão vivo nas vossas vidas, que eu acho que ele onde estiver, não é? Ele sente essa energia, a forma como vocês o mantêm vivo. Vocês ficaram na mesma casa onde o Lucas nasceu? Não? Eu nem entrei lá. Não entrei lá mais. É o único espaço onde vocês já não estão mais por ter essa memória, mas o que é que vocês continuam a fazer, por exemplo, que mantenham, que rituais é que têm agora, não é? Após a morte de Lucas, ou que fizessem com ele, ou que começaram a fazer depois de ele ter morrido, o que é que vocês fazem como ritual, lembrando o Lucas? Que seja assim mais recorrente, não sei. Olha, uma coisa super simples é ir ao Pingo Doce de Chaves, que era uma coisa que nós fazíamos todos os domingos, que era ir às compras, e o avô ficava sempre com ele cá fora a andar nas máquinas, que custam imenso e é impossível a gente ir lá e não lembrar de ele correr pelos corredores, de ele desaparecer. Como é que era o Lucas? Ele com um ano e meio, meu Deus. Ele ia ser o próximo Mateus. Ele ia ser o Mateus. Ele ia ser o Mateus, mesmo. Ele tinha uma Mas eu personalidade forte. vou contar aqui uma parte que isto é estranho, mas aconteceu mesmo. Há coisas, só que lá está, como ele tinha um ano e meio, não sabia pedir ajuda. Mas isto aqui é verdade. Nós íamos todos os domingos às compras com os meus pais, o meu pai ficava cá fora com o menino. O meu pai andava ali na escadinha rolando, de um lado para o outro com ele, que eu não gostava de andar. E também havia lá aquelas coisas que começou a meter a moeda, sim, que aqueles carrinhos. E ele andava sempre nu, porque aquilo era sempre assim, que eu subia e descia, assim à volta. E ele naquele dia, lhe aconteceu isso, ele embirrou, fez birra, que queria ir para o carro dos bombeiros. Parecia que estava a pedir ajuda. Para que você diz como se fosse uma mensagem. Só que uma pessoa não vai perceber, sim, não é? Só hoje e só depois de ter acontecido é que uma pessoa, nos últimos meses a pessoa acaba por. A pessoa, quando lembra-se disso, como é que é possível? Ele estava a pedir ajuda. Sim, de uma certa forma. Porque ele não queria ir para mais nenhum, era sempre o mesmo. Havia lá vários. Só que ele nunca queria ir. Naquele dia quis ir para o carro dos bombeiros e queria, fez birra, queria. E o meu pai, pronto, já vai. É estranho, muito estranho, mas é a mesma verdade. Como é que vocês celebram o dia de vida dele? O aniversário? Praia. Para a praia, porque ele gostava muito de praia, de água. Ele adorava água, adorava areia. Que não é normal, às vezes. As crianças têm medo de pôr. Ele adorava, ele até comia areia. Punha areia na boca para comer. Praia, uns balões. Isso fizemos agora, quando. Sim. No dia em que ele morreu. Forma de. Dizes que agora é assim. Lembrar. Sempre, isso vai ser sempre. Até eu. O aniversário nós não costumamos celebrar. Costumamos celebrar porque é sempre. O dia que a minha mãe faz anos. E então, como me custa. Como custa, a minha sogra a gente também não. Entendo. Mas ele mantém-se vivo nas vossas vidas. Sempre. O meu filho era uma pessoa feliz. Muito feliz, é estranho, mas os bebés por norma são todos felizes, não é? Estão sempre bem, mas ele mesmo doente,
sorria. Eu tenho um vídeo dele, ele no hospital, cheio de febre. Mas sempre. Lembras? Sempre. A sorrir e a brincar. Eu lembro-me que até mesmo no último dia, na despedida dele, eu senti que ele estava a sorrir. Estava. Ele estava. Ele estava a sorrir. Eu gostou-me tanto, mas eu tenho sempre necessidade de ver, e há pessoas que não conseguem, mas eu preciso de ver, e eu lembro-me quando vi, parecia mesmo um anjo, ele estava a sorrir. Estava. Muita gente notou isso, que ele estava a sorrir, que normalmente os corpos têm aquele ar tão pesado, e ele não, ele estava a sorrir. E é isso que me dá um bocado. Aquele dia foi pesado, mas o dia essa seguinte, imagem, não a imagem sim, mas o facto de saber que ele foi em paz. que o dia seguinte foi mesmo o mais complicado de todos. sim, acaba por ser o desfecho final. A última vez que eu o vi, eu não deveria estar em mim. Não sei, quando disseram, vá, despede o teu filho, eu não estava em mim, eu fiquei ali, eu bloqueei, disseram que eu não lembro. Agora vou tendo umas... Sim, mas eu acredito que naquela altura eu acho que ninguém consegue estar em si próprio. Eu coloquei o meu braço debaixo da cabeça dele, eu peguei quase literalmente ao colo para sair com ele, vinha-me embora com ele. Eu não lembro. É para dizer isso muito, só senti depois as pessoas à volta e anda e eu... Mas anda para onde? Eu queria levá-lo para casa. Porque eu não me lembro, agora vou tendo de vez em quando umas memórias. Mas totalmente esse não me lembro. Mas que eu levava para casa, levava. Tu vês como é que uma pessoa está ao ponto de querer fazer essas... Não, claro, não, acho que ninguém consegue estar nele próprio nessa fase. Vocês tiveram apoio psicológico depois? Ainda têm? Como é que... Eu ainda tenho. Eu estou a ser acompanhada. Comecei pela psicóloga e agora estou aqui na psiquiatra. Eu deveria também, mas sou mais casmurro. Só quando eu estou mesmo naquela fase mesmo que preciso é que eu vou. Não deve ser assim. Sim, exato. Não deve ser assim. Sim, é porque se formos antes, evitamos depois esse Exatamente. fundo, onde nós sabemos como lidar quando estamos nesse Eu, fundo. após um ano e qualquer coisa, um ano e uns meses da morte do meu filho, é que eu fui para o hospital com uma depressão. E eu pensava que uma depressão, é verdade, eu vou dizer a verdade, eu pensava que uma depressão era de cabeça. Uma pessoa que lá, não, que eu controlo a cabeça, não. É que o problema é que o estado psicológico, quando nós deixamos arrastar, acaba por afetar até o estado físico. E o nosso psicológico manda o nosso corpo. Portanto, quando a cabeça já não está bem, nós por inteiro também não estamos. Agora, eu entendo e acredito perfeitamente que a perda de um filho, né, altera também tudo. A forma como vemos a vida, a forma como passamos a viver ou a sobreviver, não é? Mas ainda há 2 filhos, não é? E não é como, não dá para desistir da vida, não é? Porque ainda há ali 2 que estão ali, que acabam por ser o vosso apoio também. E como é que vocês, hoje em família, não é? Lidam com isto? Ou quais são as fases piores que acabam por, talvez aniversário, como já mencionaram? Aniversário, dia 6 de fevereiro. Sim. O dia que ele faleceu são somente essas 2 datas. Mói a cabeça, mas também o Natal. Pois. As datas festivas, não é? Acabam sempre por... As datas festivas, aquelas que a gente está mais em família. Sim, acabam sempre. Ver toda a gente a sorrir, principalmente as crianças, né? Elas todas contentes a abrir prendas e... Sim. Por nós também celebrávamos. Eu não celebrava, eu não queria. Ela foi mesmo no último dia até. Resolveram. Porque eu não queria mesmo. Depois ela disse, vá lá, por causa dos meninos. Sim, eu acho que o foco acaba por ser ter que ser... Eles estão aqui, não é? Porque Precisam eu estava a ser egoísta. Estava a ser egoísta a esse ponto de não querer. Mas não, mas tem que ser. As crianças não têm culpa, né? Claro. Temos mais 2 para... E eles precisam... E precisam disso. Até mesmo uma forma de manter também não só a vida familiar, mas as rotinas familiares, os festejos, e manter também um pouco eles vivos, não é? Terminando, e agradecer mais uma vez a vossa
a vossa presença aqui. Últimas questões. Para ti, o que é o melhor de ser mãe? É o amor. E para ti, Mauro, o melhor de ser pai? Lá está aquilo que eu disse há pouco. Eu sou pai, os filhos dela, sinto que sou pai, mas ao mesmo tempo sinto que não sou pai. Mas amo eles verdadeiramente. Isso, eles são os meus filhos, não são de sangue, mas são os meus filhos. É a mesma palavra que eu disse, é amor, é carinho. Deixa mesmo mais uma vez dizer que és pai, ok? E não digas, não te sentires pai por não teres, por já não teres o Lucas presente fisicamente, ou por não conseguires ainda, não é, teres a tua filha ao teu lado como desejas, mas és pai, sem dúvida, pelo tempo que tiveste com o Lucas Vivo e pelos filhos da Patrícia, que também são teus filhos, está bem? Por isso, mais que isso, acreditas que fazes muito mais do que certos pais de sangue. Sem dúvida, isso eu sei. E por isso mesmo, orgulha-te do pai que és e tu também que és. Ok? Obrigada, do fundo do coração, por esta conversa. Eu nem sei como vos agradecer. Obrigada a vocês aí em casa também por assistirem até ao fim e até ao próximo episódio.